Atos capítulo 5. Atos capítulo 5 fala de uma história, são três histórias, três focos que nós vemos em Atos capítulo 5. Já por isso auxiliei finalizou Atos capítulo 4, mas antes de eu entrar no 5, eu preciso só ler o finalzinho do 4, só o finalzinho do capítulo 4, Atos 4, a partir do verso 36. 36. Perdão. Vamos a partir do 33. Atos 4, 33. Diz assim a palavra de Deus: e aos apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartiam a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, dependendo da sua versão, uma herança, uma terra, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Todo mundo leu essa passagem na sua Bíblia, amém? Então me diga aqui que Barnabé foi obrigado a fazer isso. Barnabé foi obrigado? Tem alguma palavra falando que ele foi obrigado? Tem alguma palavra dizendo que ele foi imposto? Tem alguma palavra dizendo aí que se Barnabé não fizesse isso, ele iria para o inferno e não iria para o céu? Tem algo disso escrito na Bíblia? Então nós entendemos o que? Essa atitude de Barnabé foi uma atitude impulsionada pelo aquilo que ele estava carregando, pelo aquilo que o movia. O livro de Atos não é só um livro falando sobre o avivamento. O livro de Atos é um livro que fala, Lucas, quando escreveu a Teófilo, o livro de Atos ele descreve avivamento, restauração, transformação, movimento. Sabe, queridos, não sei se vocês têm visto, até eu falei, peço perdão aos irmãos na live, eu falei a cidade errada, né? É Canchup, não é Canchup. Não sei se vocês viram, está acontecendo um movimento em um espaço onde eles começaram a fazer um culto na capela. Pessoas que não têm tanta habilidade com a música, não são músicos profissionais, tentaram ajudar no piano. Eles estão há mais de 150 horas ininterruptas, louvando e adorando o nome do Senhor. E tem pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo restauradas. E dentre eles, um jovem, ele estava com uma dívida, e ele estava limpo. E simplesmente ele não pediu nada. As pessoas passavam por ele e jogavam dólares aos pés dele. Deus mandou te dar, Deus mandou te dar, Deus mandou te dar. É isso que eu quero falar para você. Essa atitude de Barnabé não foi movida pela emoção. A atitude de Barnabé foi movida o quê? Pelo direcionamento de Deus, que é a palavra do Senhor em livro de Atos, capítulo 17, nós vamos ver lá na frente. Nele nos movemos. Barnabé foi movido por Deus. Está todo mundo entendendo, amém? E a coisa mais escassa hoje é quando as pessoas são movidas por Deus. Muitos são movidos por obra de emoções. Muitos são movidos por movimentos. Muitos são movidos pelo coração, mas ser movido por Deus é aquilo que nós falamos esse mês. Quando nós somos movidos por Deus, não há perda, só há ganho. A pessoa, quando é movida pelo coração, movida pelo movimento, tipo assim, Regina fez, Camille fez, Giselda fez, eu tenho que fazer também. Eu não posso ficar atrás. Está todo mundo fazendo, eu tenho que fazer também. Está errado, querido. Não pense dessa forma. Porque se você pensar dessa forma, você não está entendendo o valor
valor da entrega. Timóteo capítulo final do capítulo 4 e início do capítulo 5. Lá, a importância da entrega. A entrega ela não começa no valor, não é valor financeiro. A entrega passa pelo entendimento da palavra entrega. Nós precisamos compreender quem é Deus e quem somos nós. Está todo mundo entendendo, amém, queridos? E quando eu entro no capítulo 5, fala da história de um casal. Eu gosto muito dessa passagem, porque essa passagem relata algo muito forte, que traz um aprendizado para os nossos dias. Eu acabo de vir de Barnabé, acabo de vir dos apóstolos, acabo de vir de uma situação do capítulo 4, onde não faltava nada para ninguém, onde eles repartiam tudo que tinham. Isso é muito lindo. E aí eu chego em Ananias e Safira. Esse Ananias não é o mesmo que Deus falou para ele, vai na rua direita. Esse Ananias é outro. Ficou claro isso, querido? Está bem claro para os irmãos, amém? Amém. Então entenda. Ananias e Safira eram um casal. Repita comigo, um casal. Eles eram o quê? Casal. Aqui eu tenho a japonesa Luciana, do Gustavo, são um casal. O que tem que haver com você, Gustavo? Sempre? União, acordo, concordância. Sabe quando a palavra do Senhor vai dizer, andarão dois juntos? Se não houver entre eles o quê? Acordo. Essa palavra acordo no reino espiritual tem um peso muito grande. Muito grande. A palavra concordância, a sua versão é acordo, outros falam concordância, aponta para a liberação de uma chave que abre uma porta gigantesca, tanto para o bem quanto para o mal. Quando há concordância no ato, seja entre casal, seja entre pais e filhos ou família, a porta para o sucesso espiritual pode ser aberta, quanto a porta para o declínio espiritual pode ser aberta. O que aconteceu quando Josué foi conquistar a terra? Só que deu ruim, ele não conquistou. Aí ele foi aos pés do Senhor. Deus falou para ele: nada, não há pecado no meio de você. Deus construiu a casa de quem? Daquela. Só que o que aconteceu? Só a cama desceu? Foi a quem? Mais quem? Todo mundo. Por quê? Havia o quê? Concordância. Então entenda. Principalmente vocês estão começando agora. Eu preciso entender que a concordância demonstra o tipo de lealdade e fidelidade que eu tenho para com Deus. Tem muita gente que é fiel ao marido, que é fiel à esposa e é infiel a Deus. Tem muita gente que é leal ao marido, leal à esposa, mas coloca Deus em segundo plano. Isso é muito perigoso. Porque reino dividido não. Então aqui eu vejo que Ananias e Safira, eles eram um casal. E como um casal, de exemplo, Gustavo para Luciano, tinha que haver concordância. Aqui estamos falando com homens e mulheres de Deus maduros, espiritualmente. A concordância não é só no ato matrimonial, no leito do casal. A concordância em tudo. Tanto quanto nas suas decisões de compra, de venda, de ir, de não ir, tem que haver concordância. E aqui, lembra-me, por favor, coloca para mim, por gentileza, Atos capítulo 5, dito Robson, lembra-me, por favor, do verso 1 ao verso 3, vou te ajudar. Se você quiser, é só olhar para cá. Isso. Atos capítulo 3, João Pedro está saindo para cá, agora capítulo 5, obrigado, Dan. Atos capítulo 5, do verso 1 ao verso 3. Dê para mim, por favor. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade
Até aí, segura um pouquinho. Ele vendeu uma o quê? Qual é a semelhança de Ananias e Safira com Barnabé? Os dois tinham uma terra. Os dois venderam. Barnabé no capítulo 4. No final do capítulo 4. Ananias no início do capítulo 5. Então ele tinha uma propriedade, uma terra. E eu vou falar para você, propriedade de terra, principalmente se for de herança, é algo que, dependendo do bairro, da localização, do tamanho, da sua medida, tem um custo elevado. Um custo elevado que pode gerar instabilidade para toda a família ou gerar conquistas, planos, sonhos, realizações. Continua para ele, depois de propriedade. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Levando uma parte, a depositou aos pés do da porta. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que não mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da realidade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Até aí. A minha versão diz: você mentiu para o Espírito Santo quando guardou o dinheiro para si. Como você tem isso? Aqui vemos, tanto no capítulo 4, quanto no capítulo 5, a ação do Espírito Santo, movendo corações. No capítulo 4, quando Pedro chegou e falou assim: eu não tenho dado que outro, mas eu provei de dor, Pedro foi movido pelo Espírito Santo para compartilhar aquilo que ele tinha. E no final do capítulo 4, quando você começa a ver, quando os apóstolos eles repartiam tudo que tinham e não faltava nada para ninguém, eles estavam sendo movidos pelo Espírito Santo. E Barnabé, ele vendeu a sua propriedade. Não, por isso que eu perguntei no início: alguém cobrou, alguém mandou. Existia uma placa falando que se você não vender, você vai morrer, vai para o inferno. Não, porque nós que estudamos a Bíblia entendemos que não existe purgatório, é céu e inferno. Amém ou não amém? Então, eu preciso que você entenda que quando chegou Ananias, ninguém forçou Ananias a tomar um posicionamento de venda. Alguém já vendeu alguma coisa aqui? Então, por que? Por que vocês venderam? Estão forçados, entenderam que seria uma oportunidade, ou venderam para buscar algo também, ou a igreja falou: vende, senão você vai morrer. Vocês venderam por quê? Porque custar algo melhor. Conquistar o melhor, a necessidade, a dívida. Querido, olha o que eu vou falar para você. Deus, ele não negocia conosco. Deus, ele não faz barganha. Deus, ele não faz barganha. Quando Deus fala que é melhor obedecer do que sacrificar, é isso, porque aquilo que ele determinou, determinado está. Ou a gente segue o que Deus quer, ou a gente não segue o que Deus quer. O ato de Ananias, Safira e reter, e o que aconteceu com eles é porque naquele momento, naquela situação, as demais pessoas havia sido algum acordado, que eu vi aqui no capítulo 4, ninguém retia, todo mundo vendia tudo e dava tudo. Isso. Aí entra esse contexto de eles terem sido fulminados porque eles não fizeram o que todos os demais estavam fazendo. O que acontece? É que eu falei no início, não sei se você já tinha chegado. Vive-se hoje uma nova de que, se eu der o exemplo da região, se a região fizer, a David fizer, a gente fizer, a Dani vai se sentir constrangida. E ela acha que ela tem que fazer também para poder ser aceita, para poder ficar bem na fita, para poder ficar legal para todo mundo ver.
Ninguém, eles tomaram essa atitude de venda com um propósito. Propósitos todos de desfrutarem da graça do Espírito Santo. Ananias e Safira, eles venderam com outro propósito. Aí você vai perguntar assim, então onde está o propósito? O propósito da nossa atitude vem da intenção dos nossos corações. Mas nós não seremos medidos. Vou falar para você, Daniel 5,27, pesado, hoje está balanço, hoje está travessão. Nós não seremos medidos pelo tanto que entregamos, pelos nossos serviços, pelo aquilo que fazemos, não. Nós seremos medidos pela intenção do nosso coração. Ananias e Safira, eles não venderam a propriedade com a mesma intenção dos outros. Eles venderam com uma intenção de quê? Está todo mundo fazendo. Eu não posso ficar com nada. Aí tem um detalhe também. Eles podiam querer fazer na intenção de seguir os outros. Mas na realidade não está no coração deles, não está no coração deles. Tá? De fazer de acordo com o que os outros faziam. Então eles mentiram, enganaram, eles esconderam qual era a verdadeira. Vou chegar lá, mas podemos dizer que, embora o texto não traga isso, que havia-se um acordo ou uma palavra de que, pessoal, quem quiser por livre espontânea vontade vender para abençoar, tem que trazer tudo. não havia um acordo. Não tinha isso. Não, tinha aquela ação do Espírito Santo. Aquilo que nós falamos disso. Uma coisa é quando você é movido pelo teu coração. A palavra do Senhor vai dizer no coração do homem é o quê? Enganoso. Poxa, recebi 1 milhão. Você dá dízimo de 100 reais, 10% dá R$1 é fácil. Você dá dízimo, nem R$1, R$10. Você dá dízimo de R$1.000, R$100 é fácil. Você dá dízimo de 100.000, a diferença já começa. Você vai dar dízimo de 1 milhão, aí você já repensa. A igreja está precisando disso tudo, não. O que acontece? Quando nós somos movidos, impulsionados pelo Espírito Santo, e aí isso está escasso no terror dos dias de hoje, as pessoas doam, elas não só dão financeiramente, elas doam casa, carro, elas doam poupança, elas doam tudo que tem. E aqui, no capítulo 4, eles tiravam tudo que tinham e repartiam para que ninguém ficasse sem. Essa é a diferença, porque quando você é movido pelo Espírito Santo, não fica aquela sensação de perda, mas de ganho. Versículo 34, ele fala assim, De qual capítulo? Versículo 34. Diz assim, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas vendendo as traziam os valores correspondentes. Eles não tinham necessidade. Não tinha necessidade. Não tinham, mas eles estavam vendendo. Então, mas O propósito era tudo. o erro deles foi mentir aos apóstolos, dizendo que tinham vendido por um valor e tinham retido o outro, ou o erro foi antes mesmo de. De Ananias e Safira. Isso, Ananias e Safira. O erro foi mentir, por exemplo, vendo por 1 milhão, mas chega para você, vende 500 mil daqui a parte. Sim. Ou o erro foi antes. Entendeu onde vai chegar? O erro de Ananias e Safira começou na natureza do sentimento do coração. Porque lembra quando eu falei do exemplo do Gustavo e da Luciana? Eles não tinham a intenção de doar. Eles tinham um acordo. A intenção, a má intenção vai gerar outras coisas, inclusive a mentira. A intenção negativa no coração do homem abre porta. Mentira, orgulho. Isso tudo é que o coração do homem já está vendendo para algo errado. Por isso que a Bíblia fala o coração do homem enganoso. Ananias e Safira, eles eram um casal. E como um casal, a Bíblia diz que a mulher sábia, ela faz o quê?
Se Safira entendeu qual era o plano de Ananias, porque Ananias não ia fazer nada sem o consentimento da esposa, por que a esposa não concordou e não se posicionou e chamou a atenção? Porque havia concordância. Porque o que começa errado, vai errado até o fim. O sentimento, o desejo de vender a propriedade não foi gerado por Deus no coração de Ananias e Safira. Quando é gerado por Deus, não tem perda, não tem mentira, não tem engano. Não foi gerado por Deus. E eu te provo isso porque, conforme deixa aqui para mim, por favor, o Atos capítulo 5, verso 3. Olha só como é que foi. O homem, eu sempre falo aqui na igreja, o homem ouve três vozes. O homem é formado na dicotomia: corpo, alma e espírito. Quando eu aceito a Jesus, o Espírito de Deus, ele entra no meu espírito. Está todo mundo entendendo, amém? Só que o homem ele ouve três vozes: a voz de Deus, a voz do seu coração e a voz do diabo. E Deus ele já dá a dica que o coração do homem é enganoso. Então a gente tem que se preocupar em saber ouvir a voz de Deus. Porque as minhas ovelhas ouvem e o quê? Conhece a minha voz, interpreta, sabe quanto eu estou falando. Ananias e Safira, no verso 3, olha a pergunta de Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Vou falar para você. Às vezes nós estamos na igreja, estamos no culto, participamos de eventos, participamos de campanhas, mas o Satanás está enchendo o nosso coração porque estamos permitindo. Mas pastor, o Ananias era o homem da casa. Querido, existe uma diferença de autoridade. Existe uma diferença de autoridade e autoritarismo. A autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra. Aqui eu vejo que Ananias não tinha nem autoridade nem autoritarismo. Ele tinha o que? A sugestão satânica no coração dele. Isso eu estou inventando na hora. A pergunta que Pedro faz: como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Como é que Satanás enche o nosso coração? Dúvida, medo, a ausência da presença. A ausência de Deus na nossa casa, a ausência de Deus no nosso relacionamento interpessoal, a ausência de Deus na criação dos nossos filhos. Satanás vem e enche o nosso coração. E aí a gente acaba tomando certas decisões achando que Deus está nisso, achando que é o caminho certo. Porque Satanás ele vai chegar e vai produzir uma voz, vai produzir um sentimento, uma sensação, que você vai achar que tu está fazendo a coisa certa. Porque a Regina fez a coisa certa. Porque a Tamires fez, a James fez, eu tenho que fazer também. Então essa é a coisa certa a fazer. Se Deus falou com ela, foi com ela. Se Deus falou com ela, foi com ela. A gente não pode fazer porque eu vejo o outro fazer. Nós temos que fazer porque Deus fala conosco. Agora, se a gente não está sabendo reconhecer a voz de Deus e ouvir a voz de Deus, é aquela questão que examina a si próprio. Assim mesmo. Pode também ser que tudo que você falou, mas que também vi aqui uma ótica na minha visão, é o seguinte, que a intenção deles foi assim, para com o Espírito Santo. Espírito Santo, Deus, se você me ajudar a vender a minha propriedade, eu prometo a dar-lhe tanto. E aí depois disso eles viram que, depois que vendeu, eles falaram assim, pensando melhor agora, não sei se tem tudo para dizer, não, vou dar menos. Que aí, porque assim, não tem como a gente enganar o Espírito Santo. Sim. Ele é onisciente e sabe todas as coisas. Sim. Então vou dar um exemplo. Eu peço ao Senhor para me ajudar a vender meu terreno por 1 milhão. E prometo a Deus que se eu vender por 1 milhão, eu vou dar 500 mil para a igreja. Sim. Mas depois que eu vendi e conquistei aquele 1 milhão, sabe uma coisa? Por 500 mil é muito dinheiro, eu vou para a igreja, eu estou tendo isso tudo. Vou dar só 250 mil, tá bom. Não poderia também ser o caso? Então, o que acontece? Existem várias suposições, mas pelo que consta na Bíblia,
O que acontece é que havia uma aparência de acordo com o Evangelho, Ananias e Safira, mas não tinha acordo com o Evangelho. O acordo que tinha com o Evangelho, com o Evangelho, eu estava sendo pregado. O acordo que tinha era a intenção dúbia de Ananias e Safira. Porque se Ananias dissesse assim, Senhor, se, ele já ia começar errado. Já está começando a oração errada. Porque você está postondo a Deus uma condição. Se a condição de verbal condicional. Senhor, se tu fizer, eu vou fazer. Já está errado. A oração certa é, você pode até usar o sim, mas a oração é certa. Senhor, sendo da sua vontade, viaja na minha mão. Porque se vier na minha mão, eu faço um voto com o Senhor disso. Essa não foi a atitude de Ananias. Ananias e Safira venderam a propriedade por desejo próprio, natural. Não foi impulsionado por Deus. Por isso que Pedro vai falar, foi Satanás. E o pior aqui, o melhor, que aqui nessa passagem, mesmo na repreensão, a gente vê uma revelação da Trindade. Quem é a Trindade? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém ou não amém? E Pedro vai falar, olha só, você, a ponto de você mentir a quem? A pessoa da Trindade. Pedro está falando bem claro, você não mentiu só para Deus, você mentiu para uma pessoa da Trindade. Eu estou falando da pessoa do Espírito Santo. Então Pedro aqui vai falar para mim e para você, que ele já tinha clareza suficiente quem era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não se pode enganar, porque os três são um. E aí ele vai falar de mentira ao Espírito Santo. Aí está naquela questão, olha só como é que foi revelação, foi muita revelação. Pedro não viu o instrumento particular de cumprimento. Pedro não viu a questão do quanto caiu na conta dele. O que Pedro viu? Pedro simplesmente viu aquilo que Deus mostrou. O que Deus mostrou? Você guardou uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Você não está falando. Você não vendeu porque no capítulo 4 Barnabé vendeu e no verso 34 todos quiseram. Você não fez por causa disso? Então dá tudo. Se é para fazer, faz direito. Se você não está dando tudo, você está enganando a Deus. Pastor, o homem pode enganar a Deus, o homem pode até roubar a Deus. Roubará o homem a Deus? Sim, aonde? Nos dízimos da oferta. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Só que de Deus não se zomba. E eu preciso que você entenda, porque quando nós fazemos algo, guarda que isso é muito sério para a nossa vida. Aqui eu tenho pessoas comunicação, relações públicas, corpo diaconal, adolescente. Então pega isso para a tua vida. Quando eu faço algo que não é de interesse de coração para Deus, eu estou querendo enganar o Espírito Santo. Eu não posso servir nas relações públicas se o meu coração não for totalmente dele. Eu não posso trabalhar na união feminina, nos homens, no corpo diaconal, se eu não tiver inteiro de coração para ele. Porque aí eu estou enganando a Deus. E aí, quem é o enganador? Quem é o enganador, querido? Se eu engano a Deus, eu estou alegrando a quem? Por isso que Pedro falou assim, ó, por que você deu ouvido a Satanás? Pode falar. Quando você fala, eu não estou inteiramente, você falou a palavra? Inteiramente de coração, inteireza de coração. Isso também remete a tudo fora da igreja? Tudo. Porque nós não somos filhos de Deus só na igreja. Nós somos filhos de Deus na igreja e fora da igreja. Eu não sou crente só aqui, eu sou crente em todos os locais. Então eu preciso que você entenda que nós entendamos o seguinte: se o meu coração não for totalmente dele, Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Ou você é de Deus ou você é de diabo. Entendeu? É pesado que eu estou falando tudo, mas é real. Nós estamos nos filhos que temos querido. Não tem como brincar. Você ouve pouco falar sobre arrependimento.
Você não vai falar sobre prosperidade, sobre cura, sobre campanha, vai falar sobre arrependimento, sobre a vinda de Cristo, o retorno de Cristo. Você ouviu, você já ouviu mais, vai falar sobre o corpo. O que está acontecendo? Quando a gente olha, entra no shopping e vê o que a gente vê, porque é que o coração das pessoas já está suscetível a essas malignidades, filho. Eu estava vendo uma reportagem esses dias aí de um atleta. Era pintoso, bonitão, um atleta. Ele assumiu o quinzal. Ele e uma das mulheres. E uma das mulheres também é acha normal. A palavra do Senhor diz que Deus fez homem para a mulher para o homem, para o casal. Aí a gente começa a olhar em outras coisas. A apostasia aumentou absurdamente. Na esquina da onde eu moro, fica ali o João do Bicho. Eu vou na padaria do João do Bicho para mim. E bomba, bomba. Eu não sei até hoje, eu não sei o que é vaca, coelho, e sabe qual é a minha indignação? Com todo respeito, é uma mulher que passa um dia sentada um papelzinho para fora. E as pessoas hoje em dia político ficam assim, gente, a mulher dona de casa, a mulher que já está trabalhando, cuidando dos filhos, administrando lá, olha o que está chegando. O mundo, infelizmente, está assim, mas é bíblico, porque o amor de Deus, quando o amor de Deus se esfria, o coração já não vai de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que os olhos do Senhor passam por toda a terra para nos tornar o quê? Forte. E o Senhor só torna aquele que é forte quando o coração é totalmente dele. Pastor, então, biblicamente, Titão, Paulo estava com o coração todo voltado para Deus. Todo voltado para Deus. Então, assim, Deus, não dá para mim, ó, situação, meu coração é todo teu, mas eu não consigo perder esse costume. Eu não consigo me livrar desse espinho na carne. E Deus mandou para ele. E viu que o coração de Paulo era todo dele. E disse, Paulo, fica tranquilo, meu irmão. Que o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque o teu coração, eu estou vendo, é totalmente meu. Esse tipo de entendimento de coração totalmente de Deus, Ananias e Safira não tinha. Por que ele foi dando a eles a possibilidade do arrependimento? Aí nós precisamos entrar numa questão e são decisões de Deus, escolha de Deus. Porque Deus não se zomba. Ananias e Safira zombaram de Deus. Quem quer zombar de Deus? Se eu tenho que enganar a Deus, eu estou zombando de Deus. Se eu estou zombando. E ele vai perguntar, por que Deus não teve misericórdia? Talvez Deus tenha tido misericórdia, mas às vezes Deus usa certas situações para gerar em nós um coração arrependido. Às vezes Deus tira a vida de outras pessoas para que nós, ao lermos, ao sabermos, possamos mudar a nossa conduta, o nosso caminhar. Porque o livro de Atos não é só um livro voltado para o avivamento, é um livro que fala sobre restauração. Que eu vou falar para você. Aí eu vou falar para você. Aqui, quando Pedro vai falar para Ananias, para você, Pedro deixa claro que o pior pecado de Ananias não foi reter. O pior erro de Ananias não foi reter. Por que eu estou falando isso? Pegando o gancho que a Ana deu. Porque eles estavam fazendo por própria vontade, né, Dani? Estavam dando tudo. Não tinha ninguém com necessidade, estavam dando. E se um não quisesse dar tudo o que quisesse dar parte, podia dar metade. Se um quisesse só dar só 1%, podia. Era espontâneo. Só que chegou aqui, o pior erro de Ananias não foi reter, foi mentir. O pior erro não é você reter algo que você conquistou, que você tem. Poxa, Moisés está precisando de 50 mil reais. Você tem 50 mil reais na sua conta sobrando, mas você não quer. Isso não quer dar. Isso não é pecado.
vai me devolver. Pastor, eu não tenho. Isso é o pior. O pior é ele. Que Ananias é Safira. Por que eu falo Safira? Porque havia concordância. Não foi detido, a mentira. Eu acho que a Bíblia ela fala que a concordância ela é tão impactada nos dois. Ele perguntou, mas por que não teve uma chance? Ananias não, mas Safira teve. Poxa, pode ir. Mas estava tão assim impactado que meu pensamento dele, por que não foram os dois juntos uma vez só? É o mesmo casal? Mas porque foi o marido. Ele continuou mentindo. Você passou com o terror de paz, era um pouco dali e a esposa. Detalhe, os jovens que tiraram o corpo, né? Olha os jovens aí. Os jovens que tiraram o corpo de Ananias. Morreu combinado. Aí, pegando isso que o padrinho está falando, é real. Às vezes nós passamos, poxa, por que Deus não me deu uma segunda chance? Vocês não são um casal? Como casal os dois são um. Houve a segunda chance. Ananias morreu. Foi um momento diferente, né, pai? A Bíblia fala que foi um momento disso. Aí você vai ler lá do verso. Vamos ler de novo, vamos ler. Abre aí no verso 4. Abre os 5 a partir do verso 4. Sabe, Safira teve a oportunidade de mudar o rumo da história da vida dela. Safira teve a oportunidade de receber o perdão e ter uma oportunidade de restauração. Safira teve. Mas, como diz aí no mundo, não, pastor, acordado, não sacado, sai sim. Safira já tinha acordado de uma vida. E aí eu vou falar para você, para tu ver da onde a natureza, mesmo na ausência do marido, ela não teve a mentira. A partir do verso 4, a propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. Olha isso. A propriedade, sabe disso, Selma? A propriedade é sua. A igreja não está te pedindo nada. Se você quiser, você vem. Se você não quiser, você não vem. A propriedade é tua, você faz o que você quiser. É isso que o Pedro estava falando, olha, ninguém te pediu nada. Você sabe que a igreja passa a necessidade, tem que pagar aluguel, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem obra para terminar, tem isso, aquilo outro, mas ninguém está te botando uma faca no pescoço, como eu falei no início, está falando que se você não der, você vai para o inferno. Nós não podemos fazer isso. E aí ele vai dizer, você podia vender ou não, como você quisesse. E depois de vender, olha só, olha o peso disso. E depois de vender o dinheiro, aí ó, eu gosto de dinheiro aí, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Ou seja, aonde que Ananias e Safira foram obrigados, que se sentiram incomodados. Você não é obrigado, filho. Sabe, irmão, quando a gente fala de oferta, fala isso. A oferta é um sinal de gratidão. Quando você compra um carro, quando você vende um carro, quando você abre uma porta de emprego, quando você consegue isso, quando você consegue uma oferta, aponta para a gratidão. O dízimo é uma ordenança. Por quê? É 10% de tudo aquilo que você recebe e vai fazer com que ajude a manutenção da igreja, do subir que está nos falando. Aqui não é nada difícil. Aqui é a oferta. Mas a Bíblia diz que a oferta precisa ser o quê? Alçada. Repita comigo, alçada. Sabe o que significa uma oferta alçada? Significa de intenção sua. Não ser forçada. Você não pode ser forçado pela opinião de outros leitores. É aquele negócio, não tinha aquele comercial, às vezes a gente é envolvido muito pela mídia. O comercial comigo me pergunta se isso é época de vocês. Aí eu passava, poxa, lojas americanas, eu ouvia aquela voz, eu olhava para o batom, parecia que via aquela imagem de televisão. Aí eu pegava uma mão, pegava. Não, o reino do céu não é assim não, tá, querido? Ele é só dando continuidade. Você
Aí Pedro vai perguntar, como você pode fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para nós, você mentiu para Deus. Assim que Ananias ouviu essa palavra, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então os jovens se levantaram e envolveram um pouco no lençol e levaram para fora. Depois se sepultaram. Cerca de 3 horas depois lá do shopping que a mulher veio e cortou o cabelo, depois que Safira tinha que fazer a unha para Luciana, né? Depois que ela tinha ido para o negócio, ficar linda, bela e loura, depois que ela voltou da praia, né, depois daquele processo, Safira me chega e entra, sem saber o que havia acontecido. Para ela está tudo lindo. E aí Pedro chega para ela e pergunta: o negócio é o seguinte, eu só quero saber se foi esse o valor que você e seu marido receberam no terreno. De cara, Pedro respondeu: eu não entendi. Pedro era desses. Eu só quero saber isso. E ela respondeu: olha aí, ó. Sabe aquela historinha mentira que pega tua? Ela respondeu o quê? Sim, foi esse o valor. Então Pedro disse: olha a segunda chance. Regina, só quero saber, foi isso mesmo, perfeito. Gente, foi isso mesmo. Essa é a segunda chance. E aí, porque a lei já tinha partido. E aí veio essa aqui também a palavra de juízo. Atos fala de juízo, não é só, pastor, mas não é avivamento. Avivamento é restauração, avivamento é juízo, avivamento é cura, avivamento é quebrantamento, avivamento é ação do Espírito Santo. O livro de Atos fala sobre isso, que veio o juízo. E aí Pedro disse: como vocês, com bastante autoridade. Olha a diferença, Pedro não era autoritário, Pedro tinha autoridade. Autoridade uma coisa, autoritarismo outra. Quando você tem autoridade de Deus, o diabo se cala. Quando você vem com autoritarismo, gera guerra. E aí vem Pedro: como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Veja os jovens que sepultaram o seu marido, estão logo ali perto da porta, também levarão você. No mesmo instante ela caiu no chão e... O que aconteceu, Samuelzinho? Porque foi liberada uma palavra com o quê? Com autoridade. Querido, nós não precisamos de autoritarismo para servir a Deus. Nós não precisamos de autoritarismo para repreender o irmão, exortar a igreja, ou até mesmo dentro da nossa casa. O autoritarismo destrói, mas a autoridade vinda de Deus. A Bíblia sempre fala, né? Tem gente que usa de autoridade com uma voz grande, suave. Jesus, ele sempre usou de autoridade. Até quando chamou o filho de amigo. Agora, Pedro já é diferente. Ele tem a personalidade de cada um. Né? Pedro já veio rasgando. Eu acho que Pedro, no natural, ele era autoritário. Porque depois que ele teve um encontro, ele baixou a autoridade dele. Porque vê, quando mal foi, ele não perdeu o tempo. Ele veio chegando. Não. Pedro era desses, filho. Podia ser impulsivo. Por isso que eu falo, tudo de ruim ele fez, mas tudo de bom ele fez também. Então eu preciso que você entenda o que diz a palavra referente a isso. E aí, olha o que vai acontecer. Depois, olha a palavra de autoridade, olha o que eu vejo aqui. Uma palavra de autoridade, essa palavra que nos falta, às vezes, no local de trabalho, dentro da nossa casa ou na igreja. Utilizar uma palavra de autoridade. A palavra de autoridade de Pedro foi: assim como levaram o teu marido, também levarão. Esse levarão é em futuro a você, ou seja, vai acontecer com você. E logo em seguida a mulher do quê? Uma palavra de autoridade dessa, ela vem garantida, vem selada com a marca do Espírito Santo. Lembra lá dos evangelhos? Quando Jesus falou assim: Pedro, me ligaram na terra, me ligaram no céu. Me ligaram na terra, me ligaram no céu. Estou colocando a tua mão a chave do reino. Quantos lembram disso? Lembra bem?
Olha a autoridade que foi concedida a Pedro. Assim como o teu marido morreu, você vai morrer. A mulher não. Pastor, duro isso, pastor, duro, pesado. Não, eu sei que é duro, mas eu sei que é pesado, eu sei que se você for botar isso numa cena, é uma cena triste, é uma cena muito dolorosa, e gelo por isso, pessoas se vestiam, se tivessem familiares, os familiares estariam lembrando, mas quem causou isso foi Pedro? Quem causou isso foi Deus? Quem causou isso foi o livro de Atos? Foi a escolha deles. As nossas escolhas, elas geram coisas no céu e na terra. E se nós escolhermos errado, estaremos gerando coisas erradas. Se escolhermos certo, estaremos gerando coisas certas. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Amém. Eu gostaria que você entendesse no verso 3. Havia aqui uma vida dividida. No verso 3 e no verso 4 eu vejo isso. O que é vida dividida? O que é vida dividida? Quantos estão vivos aqui, digam amém. Amém. Não, bem forte. Quantos estão vivos, digam amém. Amém. Sabe quantas vidas tem aqui? Você vai contar aí. Quantas vidas tem? Mas sabe o que acontece quando as vidas estão divididas? Quando as vidas estão divididas, o engano vem. Vamos lá para o Velho Testamento. Deus levantou quem? Moisés ou Corá? Moisés. Corá estava com a vida o quê? Dividida. Ele criava o problema dele. O que gerou? O que começou a fluir de Corá para os seus amiguinhos, coleguinhas? O engano. A pessoa, quando ela está dividida, quando o coração não é totalmente voltado para Deus, ela não aceita as escolhas de Deus. As pessoas, quando ela não tem o coração voltado para a verdade, para a palavra de Deus, ela não concorda com as decisões de Deus. Pô, mas é ela. Não, mas ela não tem capacidade. Para que você não? Não, mas é ele. Não, mas ele não tem experiência. Por que você vai escolher? Sabe, eu fico imaginando Deus falando com Jó. Jó, aonde você estava? Quando eu creio, quando eu fiz a estrela, você é o último que escolheu o pacote. Fico imaginando ele falando com Elias, quando Elias estava lá na caverna. Só eu fiquei! Ele falou assim, poxa, Elias, se liga, filhão. Junto com você tem mais 7 mil que estão passando pela mesma situação. Então eu preciso que você entenda que aqui, nesse pedaço, mostra que uma vida dividida gera engano. E o engano, fala o seu irmão, e o engano gera morte. Por que que Ananias morreu? Ele estava dividido, o coração não era totalmente de Deus. Por que que Safira morreu? A vida estava dividida, o coração não era totalmente de Deus. Dando continuidade. Vamos lá. Isso aqui, eu falei no início que é muito preocupante, porque logo após a morte de Safira, a igreja tomou um grande temor. Mas o que me preocupa não é essa parte, o que me preocupa é outra. Existem pessoas que são leais a pessoas. Existem pessoas que são fiéis a pessoas, mas não são leais, nem são fiéis a Deus. O que eu vejo aqui para quem você falou de Safira. Safira preferiu ser leal a Ananias do que ser leal a Deus. É na ausência da pessoa, sabe? Eu fico convidado para mim, não. Aí quando alguém pedir alguma coisa, eu pergunto assim, você já não sua mãe? Ah, pai, você já falou da sua mãe. Aí como foi comigo no sábado? Sábado nós estávamos aqui e tal. Aí sábado, ele já saiu, sábado passado, ele já saiu de casa na intenção. Ele já saiu da intenção. Ele veio para cá com a mala, aí está fazendo a roupa. Eu vim mais cedo, não sabia de nada.
Aí eu estou aqui. Aí ele chegou, papai, posso ir para casa do meu avô? Posso ir para casa do meu avô? Posso ir? Aí eu fui para casa do meu avô, não trouxe nada. Não trouxe a minha bolsa, está tudo aí. Aí eu falei assim, não, tem que conversar com a sua mãe. Aí ela, não, já falei com ele, eu já falei com ela. Ela falou que é só falar com você. Aonde eu estou falando? Existe uma concordância entre ela. Qualquer decisão de sair, de comprar, de frente dos nossos filhos, ele tem que pedir autorização a mim. E eu tenho que concordar com o que ela pensa. Ou ele tem que pedir autorização a ela, e eu tenho que concordar com o que ela pensa. Isso não é autoritarismo, isso é trabalhar em comum acordo, desfrutando da autoridade de Deus. Sabe, o negócio quem canta de gala aqui em casa sou eu, isso não existe, isso é autoritarismo. Isso não é autoridade. E quando eu vejo aqui, não houve autoridade, quando não há autoridade de Deus, há engano. E quando há engano, gera morte. Porque aqui me mostra que Safira estava totalmente enganada na visão que ela tinha das coisas de Deus. E quando a gente está totalmente enganado acerca da visão que temos das coisas de Deus, nós somos levados à morte. E a pior morte não é física, é espiritual. A pior morte não é física, é espiritual. Ah, pastor, a pior morte é física, se alguém queimado, alguém afogado. Nada disso para você viver a graça de Deus. Se nós estamos vivos hoje, é pela graça e misericórdia de Deus na nossa vida. Então eu preciso aqui que fique claro para os irmãos que Safira, ela sabia ser leal. Safira, ela sabia ser fiel ao marido. Eu sou leal à minha esposa, eu sou leal ao meu filho. É errado, você tem que ser leal primeiro a Deus. Eu sou leal ao meu pastor, querido, eu vou falar para você, o pastor é falho. Pastor é falho. Nós precisamos ser leais primeiramente a Deus. Porque sendo leal a Deus, a glória de Deus vai ser manifestada na nossa vida. Para todo mundo entender, amém? Amém. Mas existe uma facilidade das pessoas em serem leais a outras pessoas e serem leais a Deus. Por que existe essa facilidade? Vou falar para você. Porque coração ainda não conseguiu. Estou até vendo essa passagem. Eu acho que quando a gente quer evitar, né, a alguém, você deixa de lado. Porque a Bíblia aqui relata que Barnabé era um levita natural de Chipre. E o seu nome era Desconsolação. Filho da consolação. E relata que um certo varão, que não estava na mesma posição, não tinha o mesmo pensamento. E quando a Bíblia diz um certo varão, é um varão qualquer. Então, como ele diz que Barnabé vendeu, tinha que fazer o mesmo, não o sentimento de Barnabé. E aí porque muita gente quer fazer, se o irmão ele der uma oferta bem filho para fazer igual ele, porque eu estou pensando na mesma coisa. Só que não. O padrão disso não é diferente. O Barnabé, ele quis imitar Barnabé. Só o coração dele não estava de acordo com o que estava acontecendo. É isso, o coração, nosso coração não está de acordo com aquilo que a gente está vendo, está vivendo. Sabe, o bolso da mão, eu não tenho contar. Recebemos um contato. Eu fiz uma renda grande com a vereadora. E eu vou dar uma oferta para a igreja, não consegui estar precisando. Que a igreja, em Deus de sabedoria, para a igreja não deixa de deixar aquele quando eu vi que eu conhecia muito obrigado, eu sabe o momento que ele está passando. Fui logo no dia dele, perto do dia 15, dia 25, que a gente tem mais forma para pagar. Financeiro, aí graças a Deus. E aí, recebi e falei assim, pô, vou abrir lá para ver, o coração estava coisando para ele ver o irmão poder ouvir. Ordem de grandeza. Não foi esse valor, mas ordem de grandeza. Se a pessoa tivesse muito de 100 mil dicas, estava entregando 10 reais.
entendo que cada um tem a sua necessidade. Mas você precisa entender como está o teu coração. Se você sabe que a obra do Senhor passa por você por violações, é melhor você não fazer o que você fez, o que foi feito. Então, o coração dessa pessoa, a pessoa, nós temos um caminho e tal, mas o coração ainda não está dentro daquilo que você falou, de entender e compreender os nossos dias de hoje. Porque se você ganha esse livro, você está pede mais. Fala assim, ó, eu recebi o livro para a igreja de Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Dói. Por quê? Eu estou falando aqui, não foi isso que você falou, eu estou falando hipoteticamente. Para que você tenha noção do que está acontecendo. Porque às vezes nós, das coisas mais simples, nós demonstramos quem é o nosso senhorio. Sabe o que significa demonstrar que é o nosso senhorio? Que é o nome do nosso coração. E se a gente não entender isso, eu estou vendo aqui, ó, tem a Samara nesse canalzinho. Se o Gustavo e a Luciana não entenderem isso, eu não vou saber passar para o nome. Se a Dana não entender isso, não vai saber passar para a Samara, legal também. Se o Wellington não entender isso, não vai saber passar para o João, não vai saber passar para o João. Se a Valinha não entender, não vai saber, por mais que a gente esteja aqui, você não vai saber passar. Porque a gente só passa aquilo que a gente entende. Eu preciso entender que Deus está aqui, ó. Isso é bom, eu não quero. E sabe o que significa que quando Deus é nome inteiro? Há temor. Sabe, não houve temor. Já na vida dessa coisa. Sabe quando você sabe quando a pessoa não tem temor? Sabe? É quando a pessoa está na igreja, serve a Deus, mas permanece com os mesmos hábitos de antes. Cadê o temor? Vou falar palavrão na igreja. Cadê o temor? Brinca com Deus aí. Na igreja, sexta-feira, brincou com Deus. Depois não adianta chorar, querido. Não adianta chorar. A gente precisa ter uma consciência, ter algo bem claro, uma clareza bem, tipo aquela água cristalina, água cristalina, se você pegar uma agulha, você encontrar o que era assim, para você poder ver que se Deus é o dono do teu coração, não tem esse negócio de que saiu o perdão, saiu porque o teu coração ainda tem coisa para ser trabalhada. Por quê? Está brincando, Jesus está voltando. Jesus está voltando, por isso que eu falei, Atos também, avivamento, aponta para o tempo de juízo. Nós presenciamos agora, 2023, um jovem passando por necessidade financeira, estava lá no evento que está tendo lá nos Estados Unidos, estava assistindo o culto e não abriu a boca para pedir nada. Pessoas saíram, jovem que não conhecia ninguém, pessoas estavam saindo, ó. Toma. Teve um que pegou um bolo de dólares, passou e pum, jogou em cima dele. E ele não abriu a boca para pedir. Por que isso aconteceu? Porque quando o teu coração é totalmente dele, a palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo, ele faz o quê? Intercede por nós. Ele fala por você. Não, só para ele que está falando de São que a família lá, a gente não viu, não viu, mas dentro desse ele, eu tive a oportunidade, né, de vivenciar isso uma vez lá fazer lá, e foram 3 dias mesmo, e no último dia, estava uma pastora nos Estados Unidos, e ela falou assim, existe uma pessoa lá aqui dentro, nessa conferência, tá? Lotado, gente. Primeira, segunda, terceira, vai estar muito normal lá, né? E existe uma pessoa que ficou esses 3 dias sem se alimentar. Ela veio só com o dinheiro da passagem, de ir e voltar. Quem sabia disso, se não o Espírito Santo de Deus, uma
voltado para Deus, a gente entende quando a voz de Deus. Porque quando a gente sabe que é Deus, quando sabe que é Deus, você se mantém firme naquela voz. Como essa senhora da Lagoinha, a sua vida matrimonial, quando você sabe que é Deus, é essa voz que a gente não tem. Sabe? Então a gente precisa entender porque Ananias e Safira ficou claro que não foi Deus que colocou. Mas por que eles permitiram? Por que eles se posicionaram dessa forma? Por dois motivos. Quando o meu coração não é totalmente de Deus, eu deixo uma lacuna. Você sabe o que é uma lacuna? É um espaço vazio. E quando eu tenho um espaço vazio no meu coração, eu tenho uma brecha. Quem é que entra na brecha? É Deus? Deus ele vai falar, eu não divido a minha glória com ninguém. Ou me serve ou não me serve. Deus é apoiado, é assim. Amoroso, mas é assim. Então se tem uma brecha, o diabo entra. Quando o diabo entra, querido, quando eu falo para você, tem dano. O diabo vem para matar, roubar e destruir. O que o diabo fez na vida de Ananias e Safira? Destruiu uma família. Por questão que ninguém pediu dinheiro para ele, mas botou na cabeça deles, a família acabou. A família acabou. E aí eu vou falar para vocês: a igreja estava vivendo um momento de um grande avivamento. A igreja aqui estava vivendo um momento de uma grande obra de comunhão. A igreja aqui está vivendo um momento de uma grande manifestação de Deus. E aí se depara com essa situação de Ananias e Safira. Mas a igreja continuou caminhando. Só que logo depois vem mais oposição. Porque essa situação de Ananias e Safira não foi a única que gerou desestabilidade na igreja. Depois veio mais oposição. Acompanha comigo. Lá do verso 17, 20. A oposição veio por parte do sumo sacerdote. O sumo sacerdote e os seus líderes, eles começaram a se colocar contra e mandou prender os homens de Deus. Atos 5, 17 e 20 vai dizer assim: tomados de inveja, o sumo sacerdote e seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos. Tomados de inveja por quê? Tudo começou no capítulo 4, todo mundo, ninguém está pedindo nada. Gente, ninguém passa por necessidade. E está todo mundo bem de vida. Caramba, eles estão falando o nome desse tal de Jesus, e esse tal de Jesus está fazendo sinais de prodígio. Começou a ter inveja. E aí eles prenderam os apóstolos e colocaram uma prisão pública. O que aconteceu? Sabe aquela música do Tiago canta, do pastor Marcos Salles? A perseguição no qual é a igreja. Eu preciso que você tenha coração no lugar para Deus quando eu posso dessa palavra. Por maior perseguição que você está passando, nada vai parar a ação da igreja do Senhor. Você precisa tomar posse dessa palavra. Não é palavra de modinha, não é palavra de caixinha de promessa, não é palavra para massagear o seu ego. Não, é Bíblia. A palavra do Senhor está falando. Ninguém parou a igreja no meio dessa oposição, porque no meio da oposição, no meio dos apóstolos foram presos, o anjo do Senhor veio durante a noite, abriu as portas do cárcere e disse: vão vocês agora vão para o templo e transmitam ao povo esta mensagem de vida. Ou seja, os outros foram presos, o anjo desceu, abriu e falou assim: vocês têm um lugar que vocês não é na prisão, um lugar que vocês é no templo, transmitir a palavra de vida. Qual é a palavra de vida? Fala de Jesus. Só entende isso quem tem o coração totalmente voltado para Ele. Porque quem não tem o coração voltado para Ele, só fala de coisa ruim. Se está sem dinheiro, está ruim. Se está com dinheiro, está ruim. Está escondendo dinheiro, está ruim. Se você está vivo, está ruim. Não é capaz de chegar num dia e falar assim: Deus,
estar passando pela luta, mas eu estou vivo. E o Senhor me deu a oportunidade de me levantar para poder orar, crendo que o Senhor vai prover o que eu vou comer hoje. Isso é falar de vida. Isso é falar de Jesus. E os sumos sacerdotes e os oficiais prenderam, queriam tolir os apóstolos. Só que eles não se deixaram. E tem um provérbio mexicano que fala muito sobre isso, né? Que diz assim, ó, tentaram nos enterrar, mas não sabiam que nós somos sementes. Vou repetir o provérbio mexicano. Tentaram nos enterrar, mas não sabiam que somos sementes. Quando você enterra uma semente, o que acontece com essa semente? Surge uma árvore que ela cresce. A igreja, quanto mais perseguição ela passa, mais a igreja cresce. Quanto mais opressão ela passa, mais ela cresce. Então, assim como ocorreu lá no tempo de perseguição, eles tentaram calar a voz da igreja. O que tem tentado calar a nossa voz nessa época de carnaval, nessa época de início de ano? Quando o nosso coração se for totalmente do Senhor, deixa tentar calar a tua voz. Pode deixar tentar, porque você tem um diploma com você. E o nome dele é Cristo, o Espírito Santo. Ele está aqui, ele clama em favor da igreja, dando continuidade. O negócio foi uma promoção tão grande, que os apóstolos, eles tinham o coração deles tão focado, que ele já está terminando. Tão focado na palavra, tão focado em Deus, mas estava tão focado, pensa aquele crente focado. Aquele crente focado não é aquele que só vamos de Bíblia, quer levar. Não, isso é doutrina. Não, crente focado é aquele que não se permite ser abalado. Crente focado é aquele que é crente da igreja, que é crente dentro da igreja, e se até no inferno é crente também, é crente, quando é canto, é crente, esse é crente focado. A palavra do Senhor vai falar com os apóstolos, eles estavam tão focados, que eles estavam sendo criticados. Deixa eu sofrer o cristão por ele, para você. Aí, estavam sendo criticados, eles estavam sendo oprimidos. A gente estava focado, eles não paravam. Aí, no meio de uma guerra, no meio de uma situação, ele levantou um homem chamado Gamaliel. Gamaliel era um rabino. Gamaliel, ele estudou, o avô dele era o Eliel, se não me engano. Gamaliel era um cara sinistro, era um homem top. Mas pensa num homem top reconhecido. Se você for, nós vamos terminar de Atos, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele foi aluno de Gamaliel. Ele estudou na universidade, na escola de Gamaliel. Gamaliel, ele tinha um conhecimento muito grande. Só que Gamaliel, ele não tinha só um conhecimento. Gamaliel, ele tinha também o quê? A autoridade natural. Mas Gamaliel, além de ter conhecimento e autoridade, a palavra que saía da boca dele tinha peso diante do cinema. E aí eu tenho um povo que está pregando a palavra de Deus e está sendo perseguido. Só que agora eu vou falar para você. Deus, ele usa quem ele quer para glorificar o nome dele. E aqui a palavra só vai dizer que em meio a tanta pressão, os que até que os apóstolos fossem mortos. Porque os apóstolos falam com Jesus. Gamaliel me chega e fala assim: olha, vou fazer o seguinte. Minha opinião é: deixa eles. Se for de Deus, a obra vai continuar. Se não for de Deus, ela vai parar. Eu vou falar para você: a obra continua até hoje. E eu vou falar para ti: Gamaliel era gnóstica. Quem disse? Gamaliel era batizado, girava no manto. Quem disse? Gamaliel foi uma voz. Deus levantou para mostrar que a obra que permanece não é do homem, é de Deus. Eu estou falando de um rabino, eu estou falando de um homem que tinha ensino, um homem gabaritado, reconhecido por toda a comunidade. Um homem que a voz dele pesava muito no sinédrio. Se ele chegou e falou assim: ó, se for de Deus, vai permanecer. Se não for de Deus, vai padecer. Deus sempre levanta, no meio de tempo de perseguição, levanta vozes para clamar pela igreja. Seja ela, todo mundo comigo, amém? Eu estava finalizando aqui. E aí o que aconteceu? Quando os apóstolos saíram do sinédrio,
Eles estavam alegres. Por que eles estavam alegres? Porque eles padeceram pelo nome do Senhor. Se Sócrates, por amor ao meu nome, bem-aventurado sois. Olha como é que estava o coração desses apóstolos. A visão deles nunca foi querer viver a história deles. A visão dos apóstolos nunca foi querer ter nada para eles. A visão dos apóstolos sempre foi viver para Deus, ganhar vidas para Deus, servir a Deus. Amém? Então a gente poder deixar, olha só lá, estamos no capítulo 5, só introduzir o capítulo 6. Eu também na semana que vem. Aí os apóstolos começam, a igreja continua oferecendo. A igreja nunca foi assim, a igreja sempre cresceu. A igreja foi crescendo de tal forma que os apóstolos precisavam levantar pessoas que fossem encarregadas de cuidar da mesa, das viúvas, para cuidar da pessoa. Porque os apóstolos, eles iam se dedicar somente ao ensino da palavra, à multiplicação do ensino da palavra. E é nesse momento que eles levantam 7 pessoas, 7 diáconos, e dentre eles está Estevão. O nome desse diácono está capítulo 5, 6:5. A ideia agradou a todos. Escolheram Estevão. Que Estevão é esse? É esse mesmo Estevão, homem cheio de fé e de Espírito Santo. Também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau de Antioquia, que antes já havia se convertido ao judaísmo. Por que antes já havia se convertido ao judaísmo? Porque aumentou o número de discípulos. No capítulo 6, houve um aumento significativo do número de discípulos. Com esse aumento significativo, surgiram murmurações, críticas. Está crescendo muito. Então, da onde vem essas críticas? Dos helenitas. Quem eram os helenitas? Os helenitas eram contra os judeus, os hebreus. Os helenitas eram os judeus que falavam a língua grega. E os hebreus eram os judeus que falavam a língua hebraica. Os judeus não se davam com os helenitas. Havia uma rixa entre eles, porque um falava a língua hebraica, o outro falava a língua grega. E ficava naquele negócio, Flamengo, sempre teve essa situação. E aí eu preciso que você entenda que gerou muita negligência dessa parte. E devido a isso, eles começaram a levantar os diáconos. E os diáconos que falavam a mesma língua para poder acabar com essa rixa. Por isso, verso 5. Por isso que eles pegaram, convertido ao judaísmo. Eles só pegaram pessoas focadas. Estevão era cheio de fé, de Espírito Santo. Filipe já tinha tido uma experiência com Deus, que você vai ver também no diácono. E aí você vai descobrir que todos esses homens não foram escolhidos aleatoriamente. Foram 7 diáconos levantados. Por quê? O diácono morto, já começa Luciano também, já começa família. O diácono, ele não é para apagar incêndio. O diácono, ele responde na ausência do pastor. Olha a responsabilidade. Havia já uma rixa entre os gregos e os judeus. E a preocupação dos apóstolos é: eu não vou me preocupar com isso. A minha preocupação é levar a palavra. Eu preciso levantar homens de confiança que possam fazer isso. Levantou os diáconos. Eu preciso levantar homens de confiança que possam servir na mesa, olhar nas viúvas, tomar conta da sociedade e servir na mesa. 7 diáconos que eu levantar em Atos capítulo 5. Aí nós achamos, aí vai uma chamada, uma convocada. Então vocês são diáconos. Para de pensar que diácono é só uma nomenclatura. Diácono é uma pessoa que Deus botou para que ele possa apontar, não só para servir a mesa, mas para ensinar,
para dar direção, para instruir, para orar, para sustentar a igreja em oração. Amém? E aí eu vou falar para vocês o que aconteceu no dia que a gente poder fechar. Aconteceu que os apóstolos, eles impõem as mãos sobre esses 7 diáconos. Abre para mim, por favor, no Deuteronômio 34:9. Você talvez está se perguntando por que os apóstolos estenderam as mãos para abençoar esses 7 diáconos. Aqui eu estou falando de Estevão, que já tinha experiência com Deus. Estevão era um homem cheio de Espírito Santo. Pastor, eu não estava sendo apedrejado, o rosto dele brilhava, pastor. Estevão estava no patamar fora de sério, pastor. Por que precisou ainda os apóstolos levantarem as mãos e abençoar? Deuteronômio 34:9. Lê para mim, por favor. Está aqui, ó. Qual? Deuteronômio 34. aqui, ó. Na copa. Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, pois Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Por isso, os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Sabe o que aconteceu? Vem cá, senhor, vem cá, por favor. Vem com vontade, vem com vontade. Isso. Tiago, vem cá, vem cá, você mostra para todo mundo que você está cuidando isso. Eu tenho um diabo, eu tenho um apóstolo, apóstolo, diabo, todo mundo entendeu, amém? Amém. Esse é o apóstolo, e esse é o diabo. O apóstolo vai estender as mãos sobre o diabo. O que está acontecendo? O apóstolo está transferindo a unção para ele. Assim como houve uma transferência de unção para Josué, os apóstolos estavam transferindo uma unção sobre os diáconos, porque os diáconos eles tiveram a oportunidade de serem os guardiões da cultura do reino no meio do povo. Eu não posso exercer a cultura do reino no meio do povo se eu não tiver a unção. A unção estava com quem? Os apóstolos. Se os apóstolos não transferissem, não adianta ele ser Estevão. Ele precisava de uma unção que só ele tinha. Então o que os apóstolos fizeram? Eu transferi para você aquilo que eu estou dando. Está todo mundo entendendo comigo, amém? É necessário que você entenda isso, porque quando alguém levantar, não permita que qualquer pessoa coloque a mão sobre a tua cabeça. Não permita quando alguém qualquer te abençoar, procura saber a procedência, não pode, porque ela vai transferir algo para você. É transferência. Os diáconos foram os guardiões no meio da comunidade, da cultura do reino de Deus. Então eu tenho aqui uma sequência que me mostra que o livro de Atos ainda está vivo nos dias de hoje. Nós precisamos entender que vocês, diáconos, são os guardiões da cultura do reino de Deus no meio da igreja e fora da igreja. Nós precisamos entender que Deus quer levantar pessoas que recebam uma unção diaconal para mostrar dentro da tua casa e fora da sua casa a cultura do reino de Deus. Todo mundo entendendo, amém, querido? E aí, ele finaliza com a prisão de Estevão, que nós vamos entrar na semana que vem com esse outro professor. Eu quero convidar você a ficar de pé. Agradecer o carinho, a presença dos irmãos. Hoje nós aprendemos o final de Atos capítulo 4, pegamos o Atos capítulo 5, o início de Atos capítulo 6, finalizando no diabo. Semana que vem o professor vai vir, vai trazer sobre a prisão de Estevão. Eu acho muito interessante, se você puder, faça a pergunta,
que é pouco falado sobre Estevão, né? Mas Estevão tem um peso muito grande, tão grande, que você não tem noção. Eu, se fosse você, passava a semana, já que você vai estar de férias ali, não vai trabalhar segunda, terça, quarta, talvez. Aí entra, procura, entra na internet, quero saber sobre Estevão, que foi apedrejado. Não porque Estevão foi apedrejado, mas o que fez Estevão ser cheio do Espírito Santo? O que fez Estevão ver o que viu no meio da humilhação do meio da dor? O que você tem visto no meio da dor que você tem passado? Estevão viu algo diferente. Eu acho que nós podemos viver também. Amém? Vamos orar, Senhor. Muito obrigado pela jovem fundamental. Muito obrigado pelo grande canal aqui, Senhor. Que a palavra possa ter vida nos nossos corações. Senhor Jesus, hoje no domingo nós entendemos, sim, Senhor, que domingo é dia do Senhor. Muitos hoje estão em viagem, curtindo, vai com suas famílias, mas esse carnaval não passará, ó Pai amado, como o outro. Nós estamos aqui para aprender a estudar a Tua Palavra e voltaremos para os nossos lares com os nossos cheios, cestos cheios. As nossas mãos não voltarão vazias, porque eu creio na unção de transferência, eu creio na oportunidade que o Senhor está nos dando de viver o livro de Atos que continua vivo nesse tempo. É tempo de avivamento, é tempo de juízo, é tempo de restauração, é tempo de cura, é tempo de instrução, é tempo de desenvolver novos dons, desenvolver chamados, crescer espiritualmente. É tempo da igreja voltar a ser a igreja do livro de Atos. É tempo de um ajudar ao outro, Pai. É tempo de nós crescermos espiritualmente. Que a Tua palavra se cumpra nesses dias e que nós sejamos abençoados, não pelo aquilo que estamos ouvindo, mas por aquilo que carregamos com o Teu doce Espírito, em nome de Jesus. Bem, antes de terminar, o Espírito tem uma vista para os irmãos, diz uma ofertação pública a Deus, tem que colocar aí na sua frente, se você for ofertar, se você for visitar, não esqueça, se você quiser vir a maquininha ali. Como é que vai ser a nossa semana? Tá? Terça-feira vai ser online, terça-feira não terá culto presencial, terça-feira será online, mas quinta-feira será presencial. Então, como é que nós temos essa semana? Terça-feira online e quinta-feira presencial. Houve de uma grande ajuda dos irmãos, grande ajuda. Tragam, quem se esforça, tragam visitantes, tragam pessoas de fora. Tá? A Gladys e a Mali, elas estão preparando para o evangelismo. Quando for o evangelismo, eu vou te pedir bastante carinho. Você se pronuncie, se ofereça. Jesus vai falar, e te fazer discípulo. Se ofereça para participar do evangelismo, assim como a Letícia nos deu da Patrícia. Em março nós estamos fazendo um estudo lá na casa dela. Ela disponibilizou a casa dela. Ela abriu a porta da casa dela. Então ela está entendendo que quem tem que dar o primeiro passo não é Jesus, é ela, porque Jesus já deu. Então deu o primeiro passo. Procura a Gladys, procura a família, como é que vai ser o evangelismo. Não importa se vai ser de porta em porta, se vai ser tiro meio do folheto, sabe, Rodani? Compartilha com a Gladys e a família também. A gente faz uma faixa no sinal, com os adolescentes, logicamente, com a autorização dos pais, e os pais de perto, se possível. Ela diz assim, não, o sinal ali fechou, abre a faixa, vai, abre a faixa. Nós precisamos, são coisas simples, e isso ajuda a expansão da igreja. Em tempos de perseguição, em tempos de dores, lá que eu falo para você, a igreja do livro de Atos, ela cresceu. E nós iremos crescer. Só que a igreja espiritual, a igreja de Deus, não precisa crescer exponencialmente ou em número. Ela precisa crescer em Deus. Porque Deus tem número certo para cada negócio. Amém, queridos? Então, diz que a oferta essa para Deus, estamos terminando. Alguém quer perguntar para alguma coisa? Ah, sábado! Sábado tem trilha. Quem gosta de trilha aí, querido? Serginho, uma oportunidade. Você não gosta de ficar na minha casa. Ele parou, Regina? Parou? Ele parou, meu pai, mas não dá. Sábado tem trilha. Ó, os adolescentes vão fazer a trilha. Pastor, o senhor vai? Nessa não. Eu não vou porque
eu já tinha um compromisso. Nós estaremos participando de uma conferência lá em Magé, dia 25 e dia 26. Vou sair de lá e venho direto do Cuba, aqui dia 26 domingo vai ver na Cuba. Vai ser imenso. Por isso eu não vou estar na trilha dos adolescentes, mas eu acho que vale a pena. Sabe, gente, vai para a trilha, botar essa família, vai para a trilha, mas vai na portinha da minha trilha, estou reforçado, Samuel trabalha lá. Vocês que têm o estrombito fininho, querido, vai ficar grossinho. A perna fininha vai ficar fortinha, vai ficar cheio daquele negócio. Isso, vai. Vai lá para a trilha, mas vai com vontade. É, Samuel, se tudo for. É lindo. Aproveita, leva biscoito, vocês não vão parar. Você vai subir e descer, vai ver se a vida vai subir e descer também. Com certeza. Olha só, Jesus, meu Deus. Então, queridos, aí tá, Tamires, olha só, a vida sobe e desce, vocês têm que ir, 20 gente. minutos subindo só. Só 20. O Hélio, o Monique, o Lu e a Juliana foram lá para o Pão de Açúcar. Pão de Açúcar. Isso. Não vou falar quem foi, mas lá os corpos e viu para fora. Foi, mas ali dizem que é tenso. Mas eu acho o seguinte, que vale a pena a gente começar. Começou, já é alguma coisa. Acabamos explorando que vai sentir falta. Então, faz isso, sábado dia 25, procura a Dani, tá? Procura a Dani, como é que eu faço para me inscrever? Como é que vai ser? Que horas? Qual vai ser o ponto de encontro? Dani, posso levar uma amiga? Ela não é gospel, ela não é gospel. Posso? Pode. Posso levar uma amizade colorida? Por enquanto é tudo, vamos olhar para essa amizade colorida se tornar algo oficial. Pode levar em nome de Jesus. Eu posso levar minha galera toda? Pode, todo mundo. Mas manda todo mundo levar água, uma linha de cereal, uma frutinha, mas vai. Aproveita essa oportunidade, tá? Em nome de Jesus, sábado. E quinta-feira eu estive aqui no presencial. Quinta presencial. Posso ouvir um amém? Quinta presencial do Senhor do Rio. Deus abençoe a tua vida. Vamos orar pela moça apostólica. Vamos dar a bênção. Você vai para em paz. Tem um café da manhã lá atrás. Agradeço a cada um que pôde trazer alguma coisa para escolher um café, tomar um café. Não vai ficar assim, tomar pelo menos um cafezinho. Teremos de ver a nossa vida bem. Senhor, muito obrigado por esse tempo de ensino, pela instrução. Despede o teu povo da tua presença. Que tenhamos uma noite, um dia abençoado, um domingo abençoado, uma noite, oh Pai, mais tarde, abençoada. Livra o teu povo de todo mal, livra de confusão, confusão de rua, de golpe, oh Pai. Os teus anjos estejam acampados ao redor dos teus filhos. Cada um que pôde conectar, que vai ver depois, seja abençoado pela tua palavra rica e abundantemente. Abençoa a bolsa apostólica, tu sabes da nossa necessidade. Tu sabes a nossa realidade, os nossos compromissos, principalmente no dia 22, mas a tua palavra diz que o meu Deus me ouvirá, e a tua palavra também diz que o Senhor há de suprir toda a necessidade. Então envia, ó Pai amado, a provisão, envia a provisão, ó Pai, levanta ajudadores, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Santo de Israel, esteja sobre a nossa vida, a nossa família, de agora e para sempre. Se você crer e recebe e aceita essa palavra, em uma só voz diz: amém. Deus abençoe, vão em paz, querido, em nome de Jesus. E vamos, porque se Deus assim permitir, ano que vem, eu vou fazer um retiro.